Bom dia, cronologia. A metáfora de hoje é sobre o sapinho surdo. Deve ter ouvido falar dessa história já. Os sapos estavam correndo na floresta, aí dois filhotinhos, dois sapinhos pequenininhos caíram no buraco e chovia bastante. E aí a família toda, pai, mãe, tio, tia, a família dos sapinhos ficaram lá em cima dizendo para eles: "Nossa, está muito fundo!" E eles saltavam para tentar sair do buraco. "Vocês não vão conseguir, está fundo demais, está chovendo, vocês vão se afogar", aquelas coisas todas. E aí o sapinho pegou um deles, se preparou assim, deu um salto e conseguiu sair do buraco. E quando ele chegou lá em cima, a mãe olhou assim: "Como ele conseguiu sair desse buraco? A gente falou que ele não ia conseguir e ele conseguiu." A mamãe falou assim: "Mas ele é surdo." O que essa história quer dizer para você e para mim? E o outro sapinho que ficou lá? Será que a gente tem que ouvir as pessoas, o que elas falam? Ou os seus gestos podem nos motivar mais do que as suas palavras? Vamos viajar em cima disso. Voltando aqui, gente, com a história do sapinho surdo. Aí então, ele teve uma motivação que foi muito mais gestual do que verbal e ele conseguiu saltar. Ou seja, o que isso quer dizer pra gente? Será que a gente precisa muitas vezes de uma motivação externa? De alguém dizendo que a gente vai conseguir? Ou será que a gente precisa do gesto das pessoas? Uma boa pergunta, né? A minha mãe dizia o seguinte pra mim, né? Se você não tem nada de bom a dizer pra alguém, pra motivar essa pessoa, melhor que você se cale. Eu entendi isso. Quem convive comigo sabe. Dizem que eu sou otimista, né? Dizem que eu sou até meio poliana, né? Faz do limão uma limonada, enfim. Mas eu acredito. Eu acredito. A minha mãe é a mamãe sapa que fazia os gestos e ela dizia: "Você pode, vai que você pode." Ela fez isso com todos os três irmãos meus, né? Minha mãe criou 4 filhos, eu sou mais novo. Então, a maneira como você e eu fomos criados. Então quer dizer, Sandro, que sua mãe te motivou e por isso você é uma pessoa otimista e tudo mais. Já entrei em vários buracos, vários buracos. E os impulsos, todas as vezes que eu entro num buraco, seja um buraco emocional, um buraco por alguma frustração, quem não, né? Não sei se você já teve alguma frustração na vida, eu acho que sim. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já teve. E aquelas frustrações, aqueles buracos que a gente entra, né? Com uma pessoa, ou com pessoas, ou com empreendimentos, enfim. Frustrações essas às quais você e eu geramos expectativas. Essas expectativas não foram atendidas, pelo menos no prazo, né? Porque eu acho que fracasso não existe, existe desistência e não fracasso, né? Porque o fracasso é quando a gente desiste. Enquanto continuar, se o sapinho parasse de saltar e tentar, né? Ele não ia sair do buraco. E ele deu aquele salto fenomenal. Uau! Esse salto ficou na história da comunidade dos sapos ali, né? Então, o que isso quer dizer, gente? Aquela comunidade são pessoas que amavam ele, mas elas não acreditavam que ele poderia sair porque elas mesmas talvez não pudessem sair dali. Só que ele era surdo, ele não ouviu, ele viu os gestos do sapinho e ele deu aquele salto. Então, tem momentos que às vezes as pessoas que nos amam estão do nosso lado, mas elas não acreditam que podem conseguir algo. E elas dizem para você e para mim muitas vezes que você também não vai conseguir. Mas é uma crença do outro. Se várias pessoas já conseguiram coisas incríveis, por que você e eu não? Essa pergunta a se fazer. Por que não eu? Uma boa pergunta, né? Por que não eu? Ou seja, é o desejo que nasce não da nossa mente, né, do lobo frontal e tudo mais, nem das ações, né? É um sentimento, como fala, né, que nasce lá do coração, hipoteticamente, né? Porque o coração é um órgão, mas a grande víscera do ser humano, quando dá frio na barriga, os sentimentos são instalados ali, porque o cérebro, né, endoderma, que são das camadas embrionárias desenvolvidas intrauterinamente, né, são as camadas emocionais desse cérebro. Então ela se revela, está tudo aqui, né, obviamente, no nosso cérebro, mas ela se revela corporalmente aqui, frio na barriga, né, aquela emoção e tudo mais. Então ali que é a sede do desejo. Então esse desejo que nos faz nos impulsionarmos para saltarmos e sairmos fora. Isso é comprovado cientificamente. No nosso canal do YouTube, se você olhar uma das playlists aí, que é a Be Expert,
É uma live que a gente faz e traz um expert, um neurocientista, explica sobre isso. Depois rola aí e encontra neurociência, inteligência emocional. Então, como isso a gente pode se inspirar? Através de um desejo, não do que a gente ouve, é através de um sentimento ou necessidade. No caso da história do sapinho, ele tinha uma necessidade de sobrevivência. Então o cérebro reptiliano dele, que é o que ele tem, né, na verdade, os animais, né, fizeram aquele salto. Então, como você e eu, que nós também temos o cérebro reptiliano, a diferença nossa para os animais irracionais é que a gente pensa, né? A gente tem o nosso lobo frontal. Essa é a única diferença. O restante é a mesma coisa em termos de natureza, de seres vivos, né? E por aí vai. Agora, o que aconteceu com o sapinho que eu via? Ele escutava, ele não era surdo, o irmãozinho dele não era surdo. As pessoas não, os sapos olharam lá para baixo e estava lá o irmãozinho dele que não conseguiu fazer o salto e a chuva caía. E aí as pessoas que estavam ali, os sapos que estavam ali, né, falaram: ele não é surdo, ele ouviu tudo, por isso que ele não fez o salto. Vamos mudar, vamos falar que ele consegue. Os sapos se juntaram todos. Vai, você consegue, você consegue, você consegue. E ele ouviu aqui aquelas palavras diferentes das quais o irmão tinha ouvido, né? E só que dessa vez as palavras eram motivadoras. E as pessoas faziam gestos, aliás, os sapos faziam gestos. E aí ele pegou, fez o quê? Tentou dar um salto, uau, não conseguiu. Mais um salto e não conseguiu. Do terceiro, quarto, 10º salto ele foi, uau, e conseguiu fazer o salto. Ou seja, ele passou a ouvir. Mas eu mudei um pouquinho a história. Por que ele demorou mais saltos? Porque já estava impregnado nele um mindset da primeira história. E o irmão, na terceira tentativa, conseguiu, o irmão surdo. Ele teve que conseguir na 10ª tentativa, porque já foi imposto um mindset colocado no ambiente, né? Eu costumo dizer que é o ambiente, o entusiasmo ambiental, né? O entusiasmo ambiental é aquele entusiasmo que a gente é contagiado pelo ambiente, né? Então, naquele momento, não havia um entusiasmo endógeno no sapo que eu via, só no sapinho surdo, porque o sapinho surdo, ele não ouvia, então foi criado um mindset negativo nele, e ele fez o salto. Agora o sapo que ouvia, foi criado um ambiente, um mindset negativo. E ele precisou de mais tempo para sair. E muitas vezes dentro de você e de mim tem o sapinho surdo que faz as coisas acontecerem independente do que as pessoas pensam. E também existe o sapinho que ouve. E esse sapinho que ouve comprou ideias essas muitas vezes que não estão, né, condizentes com o que a gente sente. E a gente faz o quê? Acredita. E precisa de mais tempo muitas vezes. Então o sapinho surdo, né, que é o momento que temos que para os nossos ouvidos e avançarmos, e o sapinho que ouve. O sapinho que ouve. Esse é o Bom Dia com Analogia, com a história do sapinho surdo. Um abraço, até amanhã.